Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. O som dos tambores atravessa gerações e mantém viva uma das mais importantes expressões culturais maranhenses. Reconhecido como patrimônio cultural e imaterial do Brasil, o tambor de crioula carrega história, ancestralidade e identidade. Mais do que dança e música, essa tradição preserva saberes e fortalece a memória de comunidades que ajudaram a construir a cultura do Maranhão. Dar visibilidade a essa manifestação é contribuir para que ela continue viva, sendo transmitida às novas gerações. No Toda Mulher de hoje, vamos conhecer mulheres que fazem do tambor de crioula um instrumento de preservação cultural e de fortalecimento da tradição. O Toda Mulher está no ar. Olá, gente, olha só, e para falar sobre a diversidade do tambor de crioula, a convidada do Toda Mulher de hoje é Cimei Dantas. Ela é coordenadora geral do Arte Nossa Festival e do Tambor de Crioula Arte Nossa. Ela também é representante do Nordeste no segmento Patrimônio Imaterial e Tradicional, além de ser membro da Comissão Estadual do Tambor de Crioula e da Comissão do Patrimônio Imaterial e ainda Comissão Estadual dos Pontos de Cultura. Muita coisa, né, Cimei? Seja muito bem-vinda ao Toda Mulher. Muito obrigada, pelo esse espaço e saudações culturais. O tambor de crioula, ele é uma expressão afro-brasileira de matriz africana. Em 2007, o tambor de crioula, ele foi titulado Patrimônio Imaterial do Brasil, devido às suas várias formas de expressões, porque dentro do tambor de crioula existem variadas expressões, como a punga de homens, a punga de coxa, a punga de palmas, a punga das mulheres, que é o mais conhecido. E, por ser tipicamente maranhense, essa manifestação nos rendeu esse título de Patrimônio Imaterial do Brasil. Que nos encheu de orgulho, não é? O Maranhão é um estado rico, diverso. A cultura popular maranhense, ela é maravilhosa, assim, porque ela, a partir dela, inúmeras outras expressões podem se inspirar, seja nas artes plásticas, na dança contemporânea, porque sempre alguém, algum artista, seja na pintura, em tudo, sempre alguém está se inspirando naquilo que é nosso, que é da nossa cultura, para fazer mais cultura ainda, não é? Em diversas linguagens. E você está nessa luta, você é uma dessas mulheres, né, que está já há algum tempo nessa luta para essa visibilidade ao tambor de crioula. A gente tem o título, né? A gente no estado do Maranhão tem a consciência de que o tambor de crioula é essa manifestação cultural importante, mas a gente também vê que ele é atemporal e está muito ligado, por exemplo, ao São João, que é esse período que a gente está vivendo agora. Por que é importante a gente dizer que o tambor de crioula, ele não depende de uma data apenas? Ou ele depende, Cimei? O tambor de crioula, ele é atemporal. Ele está presente em todos os momentos. Ele está presente no terreiro, ele está presente no pagamento de promessa, porque ele nasceu de promessas, né? O tambor de crioula está presente no carnaval, está presente no São João. Ele é tão importante, o tambor de crioula, que ele envolve o modo de fazer das pessoas, né? Ele envolve a identidade, ele envolve a nossa ancestralidade. Em 2007, nós começamos a trabalhar o plano salvaguarda do tambor de crioula. O que significa a salvaguarda? A salvaguarda, ele é o fortalecimento, a preservação e valorização dos nossos mestres, que são os detentores dessa manifestação, desse bem de natureza imaterial. E o Arte Nossa, ele passou a trabalhar o ano todo, né? A gente trabalha o ano todo, desenvolve esse trabalho o ano todo, para que futuras gerações elas possam ter acesso a esse conhecimento, a esses fazeres, esses saberes tradicionais,
para que essas crianças, esses adolescentes, eles possam ter o sentimento de pertencimento. Porque o tambor, ele é muito vivo na nossa rotina. Né? A gente faz o aniversário, tem um tambor de crioula. No meu caso, eu tenho 36 anos de tambor de manifestação, né? De cultura popular. E quando eu passei no Enem, eu fiz um tambor de crioula para pagar essa promessa. Né? Eu sou discente em História, em Estudos Africanos na UFMA. E o tambor de crioula ele estava presente nessa minha conquista. Todas as conquistas, ou todos os momentos, o tambor está presente pelo sagrado, porque São Benedito é o santo padroeiro do tambor de crioula. Ele é um santo padroeiro de toda a cultura negra do Brasil, do jongo, do samba de roda, toda a cultura negra ele está presente. Então, essa relação com o sagrado, com a promessa, é muito forte. É o ano todo, é atemporal. Né? Ele está presente em todos os momentos que consideramos importantes nas nossas vidas e nas nossas conquistas. Aí você que já está assim ao longo da sua vida vivendo o tambor de crioula, é um risco, diário. Vocês veem que há de fato um risco de alguém aos poucos ir mudando o estilo, ou essa dança, ou essa manifestação, ela é tão tradicional e fiel a seus valores que não existe o risco de alguém mudar, por exemplo, inserir novos elementos e tornar ele diferente da forma como foi pensado. Como é que vocês conseguem lidar, né, com o mundo que muda, sim, com as gerações que se transformam e manter essa tradição do jeito que ela é? Quando o tambor de crioula, que ele foi o primeiro do Maranhão e o 11º do Brasil, quando ele foi titulado patrimônio, para garantir que futuras gerações possam ter acesso a esse bem, como eu encontrei, como nossos mestres transmitiram esses conhecimentos. Porém, a cultura é dinâmica, ela está em transformação. Né? Então, a gente tem muito cuidado para não inserir novos elementos dentro da manifestação, para não correr o risco de perder o título, porque ele foi titulado. Precisamos preservar, é uma questão de tradição, né? É uma tradição, o tambor é uma tradição, e tradição a gente precisa respeitar, né? E manter viva. E como manter viva essa tradição sem inserir novos elementos? É um desafio. Pois é. Equilibrar o moderno com a tradição. É um desafio, mas a salvaguarda, ela veio para reacender esse debate. Você percebe quando existe, por exemplo, uma reunião de pessoas que estão à frente dos tambores de crioula aqui do Maranhão, você percebe essas reclamações, esses medos, essa ansiedade ligada assim ao novo, ao que vem, à tecnologia? Existe esse debate entre vocês? E o que é mais perigoso hoje? A nossa preocupação é como é que nós iremos encontrar o tambor de crioula daqui a 10, 20 anos. Né? Porque o tambor ele precisa ser preservado, ser salvaguardado. Para isso, nós precisamos realizar oficinas na nossa área de atuação, na nossa base de atuação. Precisamos realizar oficina de canto, de ritmo, da dança, né? Porque as crianças elas passam a ter acesso e passam a ter esse sentimento de pertencimento e nas nossas bases, no meu caso, nós já formamos mais de 3.000 crianças e adolescentes no centro histórico. O resultado é um tambor mirim, do mesmo molde do tambor adulto. Então, é muito importante essas ações de salvaguarda. São ações continuadas de salvaguarda. E a inquietação de muitos mestres é essa transformação mesmo. É porque às vezes é difícil competir com o celular, com a rede social, assim, para você conseguir tirar a atenção dessa geração que está mais jovem, que está mais ligada ao digital, né? Para aquilo que é tão tradicional, é secular, não é?
É esse ponto, né, Sim. que deve ser difícil para vocês. E também competir com a indústria cultural. O tambor de crioula é uma manifestação tradicional, como o zabumba, o boi de zabumba, o sotaque de zabumba, coxa de mão, baixada, de caixa, né? Que existem outros sotaques também. Então, é muito difícil competir com a indústria cultural, porque o adolescente, a criança, ela vai praticar aquilo que ela vê, né? Então, no momento que a gente passa a ter essa vivência junto com as crianças, essa conexão com as crianças nas escolas, né? Porque o Arte Nossa, ele leva o tambor de crioula para a escola, até porque a cultura negra ela precisa ser inserida, que é lei, dentro das escolas, essa educação antirracista, essa educação negra, né? Precisa, a história da África, né? Precisa ser inserido dentro da escola. E é muito importante essas ações de salvaguarda, porque o tambor ele precisa ter visibilidade. E dando visibilidade para esse patrimônio, nós iremos garantir que se perpetue. Porque as pessoas passam a ver, passam a conhecer, passam a valorizar a manifestação. E o tambor de crioula, ele é conhecido no mundo todo. Quem não gosta daquele toque, né? É tão bonito o toque do tambor de crioula. A gente percebe a energia de quem está ali na roda, sejam os homens ali no toque, as mulheres, né, rodando a saia, fazendo... Agora você me falou da punga, não é? Eu não sabia que tinha punga de homem assim. Eu estou perguntando isso porque, de fato, é como se fossem sotaques, não é? Sim, se a gente comparar são expressões. As expressões do tambor de crioula têm os seus estilos diferentes. As expressões. Isso depende de cada região. Nós iremos realizar um festival. A minha preocupação, quando o tambor foi titulado, que eu participei em 2004, 2005, de várias reuniões para a titulação do tambor, e a minha preocupação era como preservar não só a expressão de São Luís. Porque a capital tem um jeito de dançar. Sim, né, e que tem mais visibilidade. Exato. Como é que nós iremos garantir a preservação dessas expressões que estão em quilombos? Que é a origem, digamos assim. É onde tudo começou. Os quilombos, que nasceu de promessas, né? Uhum. E dentro dos quilombos, existem variadas formas de expressões, né? E lá foi o início do tambor de crioula, a origem do tambor de crioula. E essa era a minha inquietação. Quando, no ano passado, nós aprovamos, né, o projeto que materializou depois de 20 anos, né, materializou essa proposta que surgiu nessa perspectiva de valorizar esse bem de natureza imaterial, e iremos reunir 15 expressões. Nossa, que lindo, né? Do tambor de crioula, 15 quilombos de várias regiões do Maranhão, a punga de palma, a punga, que é a punga do Munim, a punga de homens, que é da região de Anajatuba, aquela região Lima Campo, já vai trazer a palma, já vai trazer, algumas regiões vão trazer a punga de coxa, que as mulheres não pungam no umbigo, elas pungam na coxa. E é uma diferença que parece sutil para quem não conhece, né? E o sotaque é diferente. Mas para quem não conhece, assim, às vezes nem dá para perceber muito a diferença, ou consegue. Quem está vendo pela primeira vez consegue perceber a diferença de um tambor para outro? Porque a visibilidade é São Luís. Entendi. Aí acaba que o ritmo, ritmo, muito comum, né, o jeito... as mulheres pungarem, os homens tocarem, cantarem, essa diversidade. Até dentro de São Luís mesmo existe uma diversidade. Ninguém dança igual, ninguém toca igual, ninguém canta igual. Lá em Ribamar, esse tambor também vai fazer parte, Icatu, Ribamar, Rosário, eles chamam de aboiado. É um tambor aboiado, é um tambor chorado. Deve ser lindo. Então, esse tambor chorado, para quem
ver pela primeira vez, achar eles estão cantando de um jeito, dançando de outro e tocando de outro. Não. Ali é uma diversidade. É a expressão de lá, dessa região do Munim, que é o aboiado, que é um tambor chorado. Eu acho muito bonito essa expressão, totalmente diferente de São Luís, né? E que precisa ser vista. Agora, assim, vamos fazer assim, a gente vai para um rápido intervalo. E eu quero saber mais qual, assim, o trabalho que as mulheres têm. O protagonismo feminino. O protagonismo feminino no tambor de crioula. E também saber um pouquinho mais sobre você ter sido escolhida como representante do Nordeste, né? A gente vai para um rápido intervalo e já a gente continua a conversa com a Cimei Dantas, que representa também o Nordeste no segmento patrimônio imaterial e tradicional. Viu? Não saia daí, porque o papo aqui é tambor de crioula. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais do Parlamento com toda mulher. Hoje a conversa é com a Cimei Dantas. Ela representa o Nordeste no segmento patrimônio imaterial e tradicional do Ministério da Cultura. Essa escolha foi agora. Você está representando o Nordeste, não é? Nesse, digamos, um movimento, nesse momento em que os estados se reúnem para debater a cultura. E aí você vem como uma grande representante do Maranhão, do Nordeste e do tambor de crioula. E a partir desse título, desse espaço que você conquistou, que, lógico, deve ter sido resultado de um trabalho intenso que vocês vêm fazendo aqui, me fala sobre a importância desse protagonismo feminino, né, no tambor de crioula, para reverberar dessa forma, tanto que conquistou esse espaço de grande visibilidade nacional, Cimei. Em novembro, nós participamos da TEIA, do Fórum Estadual dos Pontos de Cultura, e eu fui eleita delegada. E agora, em maio, de 19 a 24 de maio, nós participamos desse pleito, né? Dessa TEIA Nacional dos Pontos de Cultura em Aracruz, Espírito Santo. Em determinado momento, houve a eleição, né, com todos os estados do Nordeste, e eu fui eleita, né, a representante do Nordeste, do maracatu, do frevo, da capoeira, do samba de roda, do tambor de crioula, do bumba meu boi e de outros. E é muito importante porque, pela primeira vez na história, o Maranhão ocupa esse espaço. Esse lugar, esse lugar, porque é um lugar de fala, é um lugar de discussão, de fortalecimento do patrimônio. O Maranhão ganha porque ele passa a fazer parte, né, pela primeira vez, desse espaço de discussão nacional. Porque o título do tambor de crioula, ele é nacional. Sim. Ele perpassa o Estado. Então, é importante nós, detentores, nós fazedores, participar dessas discussões nacionais, dessa construção da política pública de fortalecimento e proteção desses patrimônios, né? E aí para ti foi uma surpresa, não é? Esse resultado. E também, assim, além da surpresa, né? Talvez nem tanta surpresa, mas quando a gente trabalha com um objetivo, né? Mas também meio que aumenta a responsabilidade, né? De você estar ali defendendo, não é? Algo que é tão importante para nós, que a vida da gente depende, que é a cultura, não é? Quem critica a cultura não entende que sem cultura a gente não vive, não é? A gente precisa da cultura porque a cultura, ela é aquilo que a gente é o ar que a gente respira, é o que a gente precisa, né? Para poder sair até às vezes de uma rotina automática de problema, de trabalho, enfim, isso é uma filosofia muito grande. Mas aí a gente voltando para a questão do protagonismo feminino, dentro da cultura, né, você deve ter percebido a presença de muitas mulheres que estão à frente, né, dessas delegações, desses pontos, dessas comissões. E aí você traz para o Maranhão esse protagonismo, né, representando o Nordeste. E aí dentro do tambor de crioula a mulher também é importante, Cimei. Essa discussão, ela é nacional, porque a cultura popular, ela era comandada por homens. Sim. Era patriarcal, né? Era comandada por homens. E a mulher, ela começou a ocupar esse espaço, né? De comando, né? De comando, não só da dança,
não só ajudando ali, carregando uma sacola. Não, antes, né, era homens que comandavam o tambor de crioula, né, os nossos grandes mestres. Mestre Felipe, mestre Apolônio, mestre Leonardo, Eupídio, Canuto, né, e outros mestres, mestre Chico, mestre Negão, mestre Nivô, eles comandavam os grupos de tambor de crioula. Com o tempo, as mulheres elas passaram a ter mais atividades dentro do tambor de crioula, quando formalizaram associações, elas passaram a organizar essa parte burocrática. Depois, as mulheres passaram, de fato, a comandar o grupo. Quando eu comecei, eu era secretária, né, há muito tempo atrás, de um grupo. Aí eu passei a organizar. Aí, com o tempo, depois de 10 anos, eu passei a ser a presidente da instituição, né? E hoje, o Arte Nossa, eu sou a coordenadora, né? Coordeno os projetos, coordeno o grupo, não existe machismo dentro do tambor de crioula, no Arte Nossa. Antes tinha, né? Porque o homem comandava e a gente precisava acatar, né? Era um mestre que acabava comandava. acatando, né? Acabava acatando a questão do respeito. Mas teve mudança quando a mulher começa... a mulher isso, é mais por exemplo, sensível. Pois é, isso que eu quero saber, assim, por exemplo, essa questão do machismo que você fala, quando a mulher entra para o comando, aí vocês começam a perceber que precisa mudar essa mentalidade, e parte da mulher é essa mudança. E é um processo, né? Até porque, historicamente, a presença do homem dentro da cultura era essencial. No comando, principalmente, no comando, porque o homem canta, o homem toca, mas hoje nós temos um diálogo, né? Hoje nós conversamos, hoje nós dialogamos. Eu não falo que antes não existia esse diálogo, mas no meu caso, no Arte Nossa, eu comando o grupo, né? Eu que comando. Quando algo está errado, eu mando parar. Se a batida do tambor está atravessada, eu peço para parar. Você consegue Se consigo dialogar, ele já sabe, porque dentro do tambor de crioula o olhar fala, o gesto fala, a gente usa essas linguagens, né? A gente usa esses meios para a gente se comunicar, é uma só linguagem. Porque antes de tocarmos com a mão ou dançar com o corpo, a gente dança com nossas almas, envolve ancestralidade. Ali, né? É uma relação afetiva, é uma relação de ancestralidade, a gente se entende no olhar, né? E dentro do Arte Nossa a gente consegue manter o respeito, manter a valorização dos mestres, porque os mestres eles são os nossos detentores, nossas referências, Sim. Mas também existem as mestras. Exato, eu ia te perguntar, né? Porque hoje em dia a gente já vê as mulheres presidentes boas, já tem uma mulher que é cantadora, né? Que estão ali ocupando esses espaços que eram dos homens. E mesmo assim, ela chegando nesse espaço, mantém a tradição. A mudança do gênero, ali Sim. naquele lugar onde só existia o homem. No tambor de crioula, vocês já conseguiram ter? No tambor de crioula, porque a titularidade foi... Quando titularam o tambor, titularam a mulher dançando, Sim. essa expressão, homem cantando, os coreiros tocando. Essa é a nossa expressão. Mas a roda é aberta, a mulher canta, quando a gente faz o coro... já temos coreira que gosta de cantar, eu gosto de dançar, né? Eu danço. Eu, no tambor de crioula, além de comandar, eu sou coreira, eu Já tem danço. mulher que toca? Lá no tambor, os homens tocam e as mulheres... Até porque eu preciso manter essa expressão. Da forma que é que lá no documento que está lá salvaguardado. Não é uma questão de gênero, é uma questão... Nesse caso, mas eu te pergunto, tem mulher que gosta, que quer cantar, tocar, por exemplo, quer aprender? Tem oficina aqui de mulheres que tocam, tem oficina de mulheres que cantam. Lá no Arte Nossa, as mulheres cantam, tem mulheres que gostam, mas a maioria, elas continuam dançando. Eu acho que é por causa das oficinas que eu ensinei a dançar. Ela se mantém, mas no Arte Nossa existe essa diversidade. Eu falo isso assim só para reforçar que qualquer lugar
é para qualquer pessoa, né? Nesses espaços da cultura, E é onde seja a mulher- homem, mulher, enfim, independentemente, né, do gênero, da orientação, a cultura ela abraça todo mundo e há lugar para todo mundo. E a cultura é livre, a É mulher livre. ela precisa estar onde ela quiser estar, né? Exato. A mulher ela precisa ocupar todos os espaços. Já houve um grande avanço, precisa avançar mais. Eu participei de uma discussão sobre o protagonismo feminino nacional. Estava o frevo, né? Vários patrimônios. Eu fui representar o tambor de crioula e todas as mulheres estavam comandam, né, os grupos, seus grupos, e eu citei as nossas mulheres daqui do Maranhão, que comandam grandes batalhões, né? Eu quero parabenizar todas que estão ali na frente, comandando. Não é fácil, Sim. é um desafio diário, porque são pessoas, né? E o maior patrimônio são as pessoas. Exato. E a gente precisa tratar com muito amor, com muito respeito essas pessoas, porque são patrimônios, né? Então, foi muito importante esse debate do nosso papel dentro da cultura. E aí, além da Da sensibilidade, a mulher traz, chama para um cenário em que você precisa combater a violência doméstica, que tem que trazer, você tem que falar sobre a questão do respeito, de combater o assédio e, assim, tentar transformar uma cultura que, como a gente vem falando, uma cultura que ainda é patriarcal, não é? Assim, mesmo que as mulheres estejam ocupando esses espaços hoje de visibilidade, de acesso a mais direitos, ainda permanece ali no fundo aquela resistência de uma cultura que sempre quis colocar a mulher em segundo plano e dizer assim, olha, não fala, ou não fala porque você é mulher, você não tem direito, ou se você falar um pouco mais alto, ou ser um pouco mais incisivo é porque você é louca, porque isso e aquilo, sempre colocando a mulher naquele lugar de, né, negativo. E aí, quando a mulher assume esse lugar, ela acaba sendo uma multiplicadora de um novo tempo, que é um novo tempo que ensina que o machismo não tem vez, que o racismo não tem vez e que a gente tem que se respeitar. Homens e mulheres, porque não é uma luta homem contra mulher e nem mulher contra homem, mas é um lugar de vamos dialogar. Não é? E vários grupos, eu vou citar aqui o Boi de Guimarães, né? Que eu admiro muito as meninas, filha do seu Marcelino, a Cíntia, que ela é presidente do Boi de Guimarães, né? E tem vários homens, vários mestres. É um boi de idosos, então é muito emocionante ver uma mulher, né? Levantando no comando, organizando, se dedicando, respeitando o legado do pai. E não só ela, como outras, né? Que estão ali se dedicando, se doando, porque é uma doação. Quem faz cultura se doa para manter. Porque quando a gente vê o espetáculo pronto, no palco, é muito bonito. É um amor imenso. É um luxo. Porém, existem várias etapas para chegar ali. Nunca é fácil. Nunca é fácil, porque a gente está lidando com pessoas, né? Então, para chegar naquela organização, hoje o Arte Nossa tem 50 pessoas, né? Nosso grupo, 50, 60, né? Indiretamente 60 que participam. Não é fácil, porque existe uma pré-produção, existe toda ali uma harmonia, uma sintonia. A gente precisa fazer todo um planejamento, porque são crianças, idosos, são várias gerações juntas. Isso é lindo, né? Ali, nós estamos mantendo essa relação, uma mistura de gerações. Isso é importante para o tambor. Agora me fala desse festival que acontece dia 18, como é que vai ser a programação, como participar, quem pode participar, de que forma? Conta pra gente, Cimei. Olha, o festival, ele vai reunir 15 quilombos, né, de várias regiões do Maranhão e 10 de São Luís, 10 tambores de São Luís. No primeiro momento, nós iremos ter um seminário que será realizado lá na Universidade Federal, lá no Auditório Paulo Freire. E esse seminário vai discutir várias pautas. Discutir a importância da salvaguarda,
o plano da salvaguarda, porque muitos quilombos não teve e não tiveram acesso, né, a esse plano. Vamos discutir a política de salvaguarda melhor, vamos discutir junto com as secretarias o acesso a editais, a proteção desses quilombos, né? Porque a cultura ela precisa se manter viva dentro desses territórios. À noite, nós iremos, a partir das 18 horas, acontecerá, porque dia 18 é o Dia Nacional do Tambor de Crioula. Né? Anotem aí, viu, gente? É o Dia Nacional que fomos titulados. Esse dia é muito importante para o nosso segmento. A partir das 18 horas, nós iremos celebrar a Cultura Negra, que é o festival... Na UFMA. Que é a dança, não. Lá na Praça das Mercês. Ah, tá bem. Então, o seminário... O seminário na Universidade UFMA. Federal do Maranhão, Auditório Paulo Freire. E o festival, a festa... A celebração será na Praça das Mercês. Ali no Centro Histórico. Aqui no Centro Histórico. Tá Iremos ter o Boi da Maioba, né? 8 tambores de crioula, o Boi da Maioba. No segundo dia, teremos oficinas e roda de conversa. Vamos realizar na Casa do Tambor de Crioula, as oficinas, e também lá no Centro Cultural Vale. À noite, retornamos para a Praça das Mercês, com Boi de Guimarães, mais 8 tambores e também o mais esperado, um dos mais esperados, porque os quilombos também são esperados. Pinduca. Nossa. O Pinduca, ele tem uma força dentro dos quilombos, né? Todas as festas que eu participo, Pinduca é tocado. Então, eu achei interessante fazer essa surpresa, né, para eles, porque eles sempre falavam... Pinduca é do carimbó. Do carimbó, sim. Você falou aí, eu lembrei que ele era do Pará. E o carimbó ali, é né? patrimônio imaterial de Belém, do Brasil, E que acaba representa tendo Belém. uma semelhança, de certa forma... Não vou dizer que é igual, né? Mas é uma coisa que está muito ligada. Roda, é uma dança de roda, né? Só que homens dançam no carimbó com as mulheres. São pares. E o tambor de crioula não tem pares. Então, o Pinduca, ele vem como carimbó, né, como patrimônio, fazer essa conexão com o tambor de crioula. Ele ficou muito feliz de participar do nosso festival. Ele já deve estar um senhor, né? Ele já vê, é o rei do carimbó. Rei do carimbó, e os quilombos, eles... Vai ser uma grande festa, porque sempre quando eu participo de festa de quilombo, dos quilombos, a gente sempre escuta o carimbó, né? A gente sempre escuta, é muito importante essa relação. Só de você falar que eu já estou animada. Eu queria te agradecer. Como é que faz para saber mais? Tem algum endereço, algum Instagram, rede social para saber mais? A rede social do Tambor de Crioula, do Arte Nossa, é Arte Nossa _. E do festival é Arte Nossa Festival. Eu também quero agradecer a você pelo convite, quero agradecer a todos, né? E espero todos vocês no nosso festival. Sintam-se abraçados e acolhidos no nosso festival, porque é a celebração da cultura negra, né? É a memória, é a identidade e também a ancestralidade. Viva nossos mestres, viva o tambor de crioula, viva o patrimônio imaterial do Brasil e viva todos os que fazem o tambor de crioula e a cultura popular. Muito obrigada. Viva você, Cimei. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês também pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Até nosso próximo encontro.